Estamos apresentando aqui, como presidenta, a vereadora Fernanda vai fazer a leitura e explicar, inclusive, que os vereadores estão questionando o relatório parcial. Assinatura dos vereadores Yara Bernardi, presidenta, a vereadora Fernanda Garcia como relatora. Vereador Francisco França da Silva, assina, vereador Péricles Regis Mendonça Lima, vereador Renando Santos e vereador Rodrigo Maganhato. Relatório, senhor presidente. Vereadora Fernanda. Bom dia. Pronto. Bom dia a todas e a todos que acompanham pela TV Câmara, pelas redes sociais, principalmente quem está nesta galeria desta casa. A CPI dos falsos... Eu peço aos vereadores que possam prestar atenção, porque esse assunto diz respeito à nossa cidade de Sorocaba, porque essa CPI dos falsos voluntariados, ela foi criada, aberta, depois de várias denúncias que nós recebemos nos gabinetes, diversos vereadores aqui receberam, né? E nós recebemos aí, as denúncias, foi aberto a CPI dos falsos voluntários. Essa CPI, ela traz aí uma investigação, por que foi discutido? Por que foi discutir? Ela traz a discussão da falsa voluntária, a senhora Tatiane Polis. E muitos perguntaram, né, a intenção nossa hoje é trazer um acúmulo do que já foi elaborado pela CPI. Por todos os nossos trabalhos, nós tivemos 19 oitivas, desde secretários, funcionários, servidores, pessoas que participaram até a voluntária, né, colocada como voluntária, mas que até o momento não tem nenhuma comprovação, a senhora Tatiane Polis. O que nós trazemos nessa manhã a público é o relatório parcial dos nossos trabalhos, onde aí nós tivemos o acúmulo, né, das investigações, como a CPI ela investiga o falso voluntariado, usurpação do serviço público e também prejuízos aos erários públicos, nós continuaremos dando andamento. Esse relatório, ele vem aí de forma parcial, dar colocar um pouco do que a gente já tem, lembrando que nós tivemos na CPI do falso diploma, também um relatório parcial onde foi entregue ao Ministério Público. A nossa intenção é munir tanto o Ministério Público, a Polícia Civil e os demais vereadores e a população que acompanha essa CPI de como que está o andamento. Então, esse relatório parcial, ele vem no intuito de munir as pessoas, informar como que está o nosso trabalho e o que já foi levantado até agora. A vereadora Yara irá ler as conclusões. Citar também, como na CPI dos desvios na merenda escolar, nós fizemos parceria naquela época, troca de documentos e informações com a Polícia Federal, nesse caso aqui com a Polícia Civil. Também a troca de informações e documentos oficializados. Os vereadores já receberam cópias, que a imprensa também. Nós leremos, a partir da página 34, as conclusões. Ao longo dos trabalhos realizados nessa CPI, pode observar irregularidades de diversas formas realizadas pelo Poder Executivo Municipal. No que diz respeito ao falso voluntariado da senhora Tatiane Polis, houve aparente lesão ao erário público, causados pelos repasses de valores em pecúnia da empresa de Gentil, diretamente à voluntária, por ordem do senhor prefeito municipal, conforme consta de depoimento prestado pelo secretário de Comunicação, senhor Eloy de Oliveira, em sede policial, tendo a CPI recebido esse documento e anexados aos autos do processo. Ainda no que diz respeito ao falso voluntariado da senhora Tatiane Polis, a inequívoca irregularidade na sua condição de voluntária, uma vez que apenas em seu caso particular foi feito diretamente pelo prefeito municipal.
um termo de voluntariado em 17 de 12 de 2018, completamente distinto dos utilizados no programa Sorocaba Voluntária, instituído por Decreto Municipal 22.930, de 19 de julho de 2017. E logo distinto também da regulamentação tratada na Lei Municipal 6.406, de 4 de junho de 2001, violando o princípio da legalidade. Ainda no que diz respeito ao falso voluntariado da senhora Tatiane Polis, nota-se que o prefeito municipal, ao possibilitar que apenas a senhora Tatiane Polis fizesse um voluntariado à parte, fora dos regimes da lei municipal, que é mais rígida que a Lei Federal 9.608, de 18 de fevereiro de 98, instituiu privilégios injustificáveis e irreais, violando os princípios da moralidade e da isonomia, além da ilegalidade já apontada. Ainda no que diz respeito ao falso voluntariado da senhora Tatiane Polis, nota-se que durante os andamentos dos trabalhos dessa CPI e demais searas investigativas, o senhor prefeito revogou o decreto municipal 22.930 de 2017, através do decreto municipal 24.642 de 8 de março de 19, ainda esse ano então, que põe em xeque a própria lisura do ato, uma vez que enfraquece a regulamentação sobre matéria, fugindo totalmente à finalidade pública de se regulamentar o trabalho voluntário em âmbito municipal. No que diz respeito ao papel da senhora Tatiane Polis, ficou claro para esta comissão, de acordo com as mídias dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria investigada, que ela de fato exercia um papel ativo no Poder Executivo Municipal, especialmente na Secretaria de Comunicação, SECOM, onde exercia influência nos atos praticados pelos demais funcionários públicos, com voz ativa, sugestões, indicações e recomendações, que vão muito além de meras atribuições de um voluntário, mencionados na Lei Municipal 6.406 de 2001 e do Decreto Municipal 22.930 de 2017. Ainda no que diz respeito ao papel da senhora Tatiane Polis, observa-se que ela agia como funcionária pública de fato, indo muito além da mera atribuição de voluntária, uma vez que em alguns depoimentos de funcionários da SECOM constatou-se que alguns funcionários sequer sabiam que Tatiane Polis era voluntária. Fica caracterizada a infração penal prevista no artigo 328 do Código Penal, a chamada usurpação de função pública. E aqui se coloca na legislação o que seria usurpação da função pública. Deste modo, essa comissão entende que se verificou a ocorrência do fato típico mencionado no artigo 328 do Código Penal, praticado pela investigada Tatiane Polis. Uma vez que, como consta no seu depoimento, efetivamente prestou serviços ao Poder Público Municipal, no entanto, numa condição jurídica de voluntário que inexiste, ou seja, não havia fundamento legal para que realizasse tais atribuições, uma vez que as normas específicas vigentes, Lei Municipal 6.406 de 2001 e Decreto Municipal 22.930 de 2017, não foram observadas, o que gera uma situação de ilegalidade e de enquadramento no artigo 238 do Código Penal, principalmente pela investigada exercer poder decisório junto à SECOM, como se fosse uma funcionária pública da Secretaria, como qualquer outra, uma secretária paralela. No que diz respeito ao papel do senhor prefeito municipal, destaca-se que, além das irregularidades cometidas no contrato de trabalho voluntário da senhora Tatiane Polis, o chefe do Executivo cometeu outras ilegalidades, como o desvio de finalidade nos atos de demissão e remoção de servidores públicos municipais, uma vez que, após as oitivas que tais funcionários prestaram a esta comissão, o chefe do Executivo praticou retaliação, totalmente deslocada do interesse público, transferindo ou exonerando funcionários competentes apenas por terem contribuído com os trabalhos dessa CPI. No que diz respeito ao desvio de finalidade nos atos de remoção e exoneração, salienta-se que a lei que rege a ação popular esclarece o conceito de desvio de finalidade. Lei 4.717, de junho de 65. São nulos os atos lesivos ao patrimônio de entidades mencionados nos artigos nos casos de desvio de finalidade. Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade, observam-se as seguintes normas.
Desvio de finalidade se verifica quando o agente que pratica o ato visando o fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra da competência. Assim, a comissão entende que os atos de demissão e remoção praticados pelo chefe do Executivo não visaram o interesse público, mas sim o interesse manifesto e pessoal de retaliação do chefe do Executivo, como medida punitiva aos funcionários da SECOM, que prestaram depoimento como testemunhas desta comissão. Ainda no que diz respeito ao papel do senhor prefeito municipal, notou-se configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra o princípio de administração pública, uma vez que a análise de todo o contexto de voluntariado de Tatiane Polis, nota-se a postura do chefe ativa do chefe do Executivo em possibilitar tal atuação irregular ao arrepio da lei, resultando na prática de ato visando fim proibido em lei ou regulamento diverso daquele previsto, na regra da competência, conforme previsão no artigo 11, inciso 1º da Lei Federal 9429, de 2 de junho de 92. Ainda no que diz respeito ao papel do prefeito municipal, notou-se a ocorrência de crime de responsabilidade relacionado à negativa de execução à lei municipal vigente sem qualquer justificativa plausível, uma vez que havia regulamentação municipal tratando do serviço voluntário, que era mais rígida que a Lei Federal 9.608 de 98, devendo o senhor prefeito tê-lo observado como fez com todos os outros voluntários, exceto com a senhora Tatiane Polis, incidindo no tipo legal previsto no artigo 1º do inciso 14 do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67, que prevê a ocorrência do crime de responsabilidade no caso de negativa de execução da lei municipal vigente, sem qualquer justificativa plausível. Por fim, no que diz respeito ao papel do prefeito municipal, notou-se a ocorrência de infração político-administrativa causada pela postura ativa para manter em seu governo uma voluntária fora do regramento legal, para tanto ferindo a dignidade que se espera de um alcaide na regular administração municipal, pois se o próprio registro do serviço voluntário é precário, o que dizer da postura ativa, inclusive com indícios com base em depoimentos, na determinação de pagamentos à ex-voluntária, através da empresa de Gentil, conforme denúncia relatada pelo secretário Eloy de Oliveira, ex-secretário, em sede policial, cujo depoimento integra os autos dessa CPI. Dignidade e decoro são adjetivos incompatíveis com as ações do chefe do Executivo, que ao agir de tal maneira incorreu no disposto do artigo 10 do Decreto-Lei 201, de 27 de fevereiro de 67. Ante o exposto, solicita-se aos órgãos competentes que tomem as providências que julguem cabíveis, tendo como base a inafastável evidência da ocorrência de atos ilícitos, amplamente comprovados documentalmente e nos depoimentos colhidos por esta comissão, que só reforçam argumentos amplamente divulgados pela imprensa local em decorrência da Operação Casa de Papel. Gostaria que a vereadora Fernanda lesse as recomendações desta CPI. Recomendações. Com efeito independente do desdobramentos em outras esferas e cada a profundidade alçada pelos trabalhos realizados, inclusive compartilhamento de informações de searas investigativas distintas entre CPI, Polícia Civil e Ministério Público. Vem agora essa CPI recomendar as seguintes melhorias. Assim segue abaixo ações que essa CPI julga serem necessárias para implementar uma melhor prestação de serviços públicos pelo Poder Executivo, especialmente no que diz respeito ao trabalho voluntário, onde efetivamente se prestigie este instituto sem desvirtuações de índole política para acobertar apoiadores do governo. São as recomendações
criar uma regulamentação, alterando a lei municipal vigente ou instituindo novo decreto municipal, já que o decreto anterior foi revogado durante os trabalhos dessa CPI. Que discipline efetivamente o trabalho voluntário no âmbito municipal, que sujeite todas as pessoas, sem exceções. Cessar imediatamente a prática de qualquer voluntariado que não esteja pautado em regulamentação vigente. Zelar pela observância dos princípios constitucionais atinentes à administração pública, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Cessar a retaliação promovidas aos servidores públicos municipais, que foram retaliados antes e ao longo do trabalho dessa CPI, tendo sido exonerados pelos cargos de livre nomeação em comissão ou em função de confiança. Averiguar por meio de controle interno, através da corregedoria do município, caso ainda não exista uma profunda investigação acerca da legalidade dos repasses efetuados à empresa Degentil, objeto da investigação desta CPI. Manter afastados do governo municipal todas as pessoas envolvidas na operação Casa de Papel, que, paralelamente a essa investigação, também apurou indícios de irregularidades, nos mesmos moldes da CPI. Especialmente o afastamento dos secretários Eloy de Oliveira, Hudson Zuliani, Wellington Kermes, além da ex-voluntária Tatiane Polis. São as razões que se justificam apresentar os presentes do relatório final. Quem assina? A presidente dessa CPI, vereadora Yara Bernardi, Fernanda Garcia, relatora, Francisco França, membro, Péricles Regis, membro, Renan dos Santos, membro, e Rodrigo Manganhato, membro também. Nós apresentamos esse relatório parcial porque há muito ainda a ser investigado dentro da CPI dos falsos voluntariados. Mais fatos pode vir, já estão, né? Nós temos aí, estamos aguardando algumas informações para chegar que nós tivemos, que foram denunciadas. Tem mais oitivas para serem realizadas, mas no momento para aí trazer a público o que já foi realizado por essa CPI, nós estamos na metade da CPI. É importante dizer aqui que a CPI tem um prazo regimental, um prazo de 90 dias. Nós ainda temos metade do prazo para dar continuidade. Então, a nossa CPI está dentro do planejado. E o objetivo de trazer esse relatório parcial é informar aos vereadores, ao público, à cidade, né, aos sorocabanas, de como que está sendo realizado e o que a CPI apurou até o momento. Trazendo sempre o nosso compromisso de seriedade e de compromisso com a verdade. Nós em nenhum momento manipulamos nenhuma prova. Nós em nenhum momento colocamos o que não foi informado pelas pessoas. Esse relatório parcial, ele traz aí esse acúmulo e é importante porque como nós vivemos um momento de instabilidade em nossa cidade, onde o governo municipal do senhor José Crespo vive um ciclo de crises. Em 2017 tivemos a CPI dos falsos diplomas, no final de 2017 da merenda, em 2018 do SES Global. Todo momento tem uma crise que coloca o governo aí em xeque. Então, a população sorocabana exige, clama, né, que haja aí uma resposta para trazer à tona tudo que foi já apurado, investigado. Nós trazemos esse relatório parcial e vamos encaminhar ao Ministério Público, à Polícia Civil, onde há uma parceria de troca de informações, e também vamos encaminhar para a imprensa para que tenha ciência. Vereadora. Obrigado. Então, estamos aí entregue. Obrigada. Já foi.